professor Cleiton, demais professores. Bom, eu acho que eu fiz um texto um pouco comprido na hora da resposta, mas eu escolhi esse grupo 5, essa ideia do inacabamento, dessa incompletude do ser humano, que eu acho que é uma coisa que me fascina muito, 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 muito. E quando a gente está lidando com crianças, eu acho que isso fica tão evidente, e eu sempre gosto de ter esse pensamento. Eu não gosto de vaticinar coisas, e nem diagnósticos, e nem destinos, eu não gosto disso. E eu acho que a gente, quando trabalha com criança, com adolescente, eu acho que isso fica tão mais presente, é só a gente ter um pouco mais esse olhar mais atento. E a questão, não sei se todos estavam cientes, é uma questão que pedia para a gente citar exemplos de atitudes que poderiam ser consideradas como posturas pensando no coletivo, pensando nessa ideia de coletividade, e ideias que, ao contrário disso, também posturas que não prezam pela coletividade, que caminham mais para a individualidade. E aí eu coloquei um pouco da minha experiência como professora, de trabalhar numa rede que a gente tenta se organizar em grupos, em encontro de professores, de professoras, de pessoas, profissionais da educação, que a gente coloca algumas estratégias, algumas ações, como fazer uma associação de classe, em que nós defendamos pontos básicos, pontos que a gente considera como importantes para a nossa luta, importantes para a sociedade, sempre com debates, a gente se organiza, a gente se encontra, a gente debate, a gente propõe ações. Eu acho que isso pode ser encaminhado para esse pensamento mais freiriano de sermos seres políticos, não é? E, por outro lado, a questão pedia para a gente citar algum exemplo do que não é o ser político, o ser que não pensa nos demais, digamos assim, e pensando na minha área, né, não fui tão ampla quanto as outras respostas, eu sempre penso que, às vezes, nós, enquanto professores, e aí eu estou me referindo à nossa classe, não é? Às vezes a gente toma atitudes, às vezes a gente concorda, e aí eu quero deixar esse concorda entre aspas, com certos encaminhamentos de gestores públicos que mais à frente se revelam danosos. Só que, como a gente tem uma certa miopia do presente, não, eu sempre tenho a impressão que nós somos míopes a longo prazo. E apesar de sermos seres pensantes, seres que conseguem planejar, às vezes a gente fica muito preso ao presente. O presente se torna uma camisa de força. E a gente não tem essa dimensão de que certas atitudes, certas concordâncias podem, mais à frente, nos prejudicar de formas muito sérias. E aí, assim, eu ultrapasso isso para a comunidade. Às vezes, nós, enquanto classe profissional, mesmo que debatemos, mesmo que nós estejamos na luta, e é o aqui, é o agora, é o presente, e o presente pede ações, às vezes nós perdemos o horizonte, talvez o horizonte fosse mais importante do que o agora. Então, a gente acaba se perdendo um pouco, se atrapalhando, e tomando atitudes que mais à frente a gente se arrepende, e fica mais difícil correr atrás do prejuízo, digamos assim, se isso fosse possível. Então, acho que seria isso, seria esses meus pensamentos para hoje. Mas a ideia, eu concluo agora, a ideia dessa incompletude do ser humano e o quanto nós aprendemos com a vida.
eu acho que isso, para mim, quando se fala de Freire, é o que me vem à mente. E por que a educação para ele é tão fundamental? Porque a educação que propõe isso. Educação é essa mola que nos leva, que pode nos levar a caminhos diferentes. Então, assim, seria isso. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Não foi fácil, gente, porque a gente fica numa expectativa de que não vai estar na lista de espera, de que a gente vai ser selecionado. Mas muito obrigada. É um prazer estar com todos vocês, assim, à distância. Muito obrigada. É isso mesmo, Adriana. Perfeito. Eu estava aqui ouvindo você e também me emocionando, porque você tocou em determinados pontos, né, do Paulo Freire no sentido político, e é isso mesmo, né? Infelizmente, a paixão do ego prevalece em alguns setores da instituição pública e muitas vezes na própria escola, aquela escola pequenininha no bairro X que atende um número de alunos, mas, né, um determinado grupo e pessoas ainda não conseguiram compreender o que é uma educação emancipadora, humanística, né? E principalmente essa questão de identidade. O que a gente está fazendo até agora aqui, né? Cleiton, ficou mudo. Repete o finalzinho para a gente, por gentileza. Gente, acho que o Cleiton caiu, né? Ficou mudo. Vamos ver se ele volta. Tem essas coisas mesmo. A Ana quer falar? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone enquanto o Cleiton vai se organizando e vai chegando aqui para o nosso bate-papo de volta. Adriana, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. Alguém quer falar? Pode abrir o microfone. Silvio? Então, eu respondi essa pergunta, né, lá no grupo. Eu achei muito pertinente, né, a gente colocar nossa parte sobre inacabamento e o que a população em geral não pensa no coletivo. Mas quando a gente começa a refletir sobre quem eu também sou nesse coletivo, né, na hora eu falei, parece que veio várias ações, né, que estava perguntando lá sobre o que mostra a individualidade do ser humano, se tá alguma coisa, né? Me veio tanta coisa na cabeça, mas eu coloquei no início da pandemia, a gente viu muitos mercados lotados, todo mundo querendo comprar, muito egoísmo, né? Todo mundo pensando só em si. Mas faz parte do nosso inacabamento também colocar o outro à frente, a gente ser um pouquinho menos individualista. Pra gente tem que estar brigando todo dia por isso. Porque não é nada fácil a gente deixar o nosso ego de lado e pensar na coletividade, né? E eu achei muito pertinente esse texto, que eu sempre comento com meus alunos, é um dos textos que eu mais gosto, que fala sobre o acabamento do Paulo Freire, porque quando eles comentam alguma coisa, principalmente alguma coisa que eles acham que é um defeito deles, fala assim, eu sou alguma coisa. Daí eu brinco com eles, vocês não são, vocês estão sendo. Algum dia, se vocês quiserem mudar determinado aspecto, vocês vão conseguir mudar. Então, eu gosto muito de refletir sobre isso, que nós somos seres sempre inacabados. Cleiton, quando você caiu aqui, que você estava finalizando, o Silvio também queria falar. Então, vamos fazer o seguinte.
você encerra aí o seu raciocínio, vai, né, Cleiton? E aí o Silvio vai voltando para se conectar. É que o Silvio e a Silvia foram falar ao mesmo tempo, né? E aí a gente perdeu um pouquinho aqui. Mas fique tranquilo, Silvio, daqui a pouco a gente te escuta. Pode abrir seu microfone também quando você quiser, tá? Só para concluir, né, isso que a Adriana estava colocando. Vejam que são muitas situações no mesmo cenário, né? A escola é como se são vários rios desaguando no mesmo lugar, naquele espaço pequenininho, cada um com suas características, diversidades, né? E quantas coisas nós temos que lidar, né, com essa diversidade. E essa relação do poder, que a Adriana, aliás, citou, né? E eu fiquei pensando nessa questão da identidade. Muitas vezes a escola não tem identidade, como que ela vai olhar na linha do horizonte? Falta identidade, né? E aí a paixão do ego prevalece, a educação bancária prevalece, o opressor e o oprimido prevalece, puramente ilusões. Não compreende que uma identidade também tem seu inacabamento, né? Isso é Freire, perfeito, muito bom. Eu ouvi um pouquinho da Silvia também, e tinha um comentário de horta orgânica, Flávia, não sei se você leu na comunidade, é que apagou aqui para mim, mas tinha um comentário também super interessante dessa questão do coletivo, dessa educação emancipadora, né, e humanizadora. Muito bom, gente. Enquanto eu acho aqui o comentário, Cleiton, o Silvio pode abrir o microfone e trazer para nós o que ele gostaria de compartilhar aqui conosco. Eu acho que a Silvia está sem som. Está me ouvindo, Flávio? Eu estou te ouvindo, eu não consigo ouvir o Silvio. Eu achei até que fosse um problema aqui do meu computador. Não dá para te ouvir, Silvio. Não, acho que está sem... Que estranho. Abriu lá, ó. Abriu o Silvio. O microfone dele está aberto e a gente não consegue escutar. Bom, ó, enquanto o Silvio vai, acho que ele está digitando aqui um comentário, né? Ou enquanto ele vai tentando verificar aí a conexão do microfone dele, eu queria ler o comentário da Silvia Maria, que o Cleiton falou, né? Que ela também é do grupo 5, e ela escreveu assim, que ela não está conseguindo abrir o áudio. Ela escreveu sobre um bairro que ela faz parte, né? E um grupo criou uma composteira. E em todos os domingos, colocamos nossos resíduos orgânicos para compostar. O grupo me ensina muito o que é trabalho em comunidade, o que é participar da comunidade e sobre responsabilidade individual na construção da nossa realidade. Eu aprendo muito com a interação neste grupo, né? Olha que coisa interessante, que depoimento bonito aqui da Silvia Maria no nosso chat, né? De como conviver em comunidade. Muito legal. Era esse, Cleiton? Certo. Será que o Silvio consegue falar agora? Deixa eu ver se tem mais recadinho aqui. Não, ele não consegue. A gente não vai conseguir te ouvir, Silvio, infelizmente. Se você quiser, coloca aqui no chat. Fala, Cleiton. A Elisandra quer falar. Elisandra Freitas. Bom dia, quase boa tarde, né, pessoal?
Que bom poder estar aqui com vocês. Eu sou de Goiás, Goiânia, Goiás. Primeiro, eu quero parabenizar, assim, o grupo da USP, na pessoa dos professores Cleiton e Flávia, porque, com certeza, iniciativas como essa não seriam possíveis se não fosse online, né? Eu teria dificuldade de estar aí com vocês presencialmente, então, eu acho que é muito válido. Eu tenho estudado Paulo Freire já há 2 anos e não me sinto ainda capaz de falar também sobre Paulo Freire, porque, assim, até fiz umas anotações durante a leitura do texto, O Inacabamento, que estudar Paulo Freire, para mim, é viver de perplexidade em perplexidade, porque todos os instantes que a gente lê Paulo Freire, a gente se redescobre, a gente se reinventa, a gente se reencontra, né? Então, no contexto que eu estou vivendo, que é um contexto de pós-graduação na área de formação de professores, né, Paulo Freire, ele vem muito de encontro a essa realidade, porque o professor, a professora tem se sentido coisificado, né, tem se sentido coisa, a colega até usou a palavra coisa, né, eu lembrei muito da leitura de Paulo Freire, que fala que nós não precisamos nos sentir assim, nós somos capazes de ser mais. Então, eu estou nessa luta aí de mostrar para os meus companheiros e companheiras de escola que nós somos capazes, nós podemos ser mais, nós somos mais, porque, afinal de contas, nós estamos educando uma nação. E isso é muito importante. O professor e a professora têm que ter essa clareza, né? Somos nós que movimentamos essa nação, né? Somos nós que gestamos ideias, promovemos debates, rodas, conversas. Então, nós nunca, nunca, nunca podemos nos sentir menos, sempre precisamos nos sentir mais. E eu queria destacar aqui no texto que fala que nós somos seres de aspirações, né? Então, destruir essas nossas aspirações é nos destruir. Então, o professor e a professora nunca pode estacionar e se sentir menos. Nós estamos sempre avante, nós precisamos prosseguir, né? E essa visão política que o Paulo Freire traz é importantíssimo, né? No contexto da minha pesquisa, que é formação de professores, eu percebi essa necessidade de mostrar aos docentes que essa capacidade de ser mais, ela é inerente à nossa profissão. Então, é o que os psicólogos chamariam da autoestima, né? Nós precisamos dar a voz aos docentes, por isso que eu falei no início da nossa conversa, que lá no iniciozinho da manhã, nós precisamos ser escutados, nós precisamos falar, nós precisamos dialogar, e todos os espaços de discussão de Paulo Freire eu estou, procuro sempre estar para poder falar, para poder ouvir. Então, é um exercício, gente. Eu tenho 25 anos de docência, comecei bem jovem, ainda sou jovem, comecei bem jovem, mas eu percebo que, ao ler Paulo Freire, o quanto desses 25 anos poderia ter sido diferente caso Paulo Freire tivesse entrado na minha vida. Quando o professor falava, né, o professor de educação física falava, que está conhecendo Paulo Freire agora, eu comungo da mesma ideia que ele. Se Paulo Freire nos fosse apresentado na graduação, como é na pós-graduação, com certeza a nossa prática seria diferente, a nossa praxis seria diferente, né? Então, eu queria destacar isso. Eu, mais uma vez, agradeço a vocês pela oportunidade de aqui estar, né? E vamos que vamos, né, gente? Nós somos educáveis porque somos incompletos. Nós, professores, estudantes, pessoas, né? Somos incompletos, por isso precisamos desse processo, desse fenômeno que é a educação. Obrigada. Nós que agradecemos, Elisandra, né, o seu comentário aqui conosco. Tem mais alguém do grupo 5 querendo abrir o microfone e falar conosco? Alguém mais querendo falar sobre inacabamento?
Ou podemos seguir? Podemos continuar aqui? Acho que o Cleiton caiu mais uma vez. Hoje a internet está complicada, né? A gente está caindo, voltando várias vezes, viu? A gente perdeu um trechinho só da fala, né? Naquele momento que caiu a conexão do YouTube, tá bom? Mas depois eu vou tentar fazer a junção desses dois links em um só e compartilhar com vocês, tá? Até o final aí da tarde. Para que quem perdeu algum trechinho, quem não está conseguindo acompanhar, enfim, possa assistir posteriormente, tá bom? E aí? Mais alguém quer falar sobre o grupo 5? Podemos seguir? Estou esperando o Cleiton voltar aqui, que a próxima parte aqui que a gente vai dar sequência, né? É um mapa. Deixa eu colocando lá no mapa enquanto ele vai chegando. Dei uma travadinha aqui também. Está caindo bastante. Bom, ó, opa, deixa eu voltar lá no mapa. Bom, aqui para encerrar, né, esse trechinho, a gente tem ainda 2 vídeos curtinhos. Eu vou passando um aqui, né, enquanto o Cleiton vai voltando, que são o Padilha. Eu sempre falo Gadotti, quando eu vou usar esse vídeo, eu sempre falo que é o Gadotti, não é o Gadotti, é o Padilha. Ele conta um pouquinho pra gente quem é Paulo Freire, né, como se constituiu esse pensador da educação chamado Paulo Freire, tá bom? E aí é um vídeo curtinho. E aí, nisso, o Cleiton vai se reconectando aqui conosco para a gente ir para a nossa última atividade, para a gente poder disponibilizar a lista de presença, tá bom? Vamos lá, então. Eu acho que eu não vou conseguir dar o play aqui, eu vou ter que trocar. Deixa eu ver. Não, foi. Vai travar um pouquinho, gente, por causa da internet, mas daqui a pouco dá certo. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Escreve aí no chat, por favor. Sim, não. Tá ok? Beleza. Então eu vou colocar aqui o play, tá bom? E esse conteúdo também está disponível no site, tá? Paulo Freire nasceu em 1921 em Pernambuco. Então ele se criou no Recife, se formou em Direito, ele foi diretor, superintendente também do SESI, onde trabalhou como direção da educação, ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido, né, em 63, após uma experiência em Angicos, onde ele alfabetizou em 40 dias mais de 300 pessoas, no método, famoso método Paulo Freire, e o fez conhecido no mundo inteiro, né? Por conta desse método ser problematizador, ser revolucionário, né? Ser emancipatório, ele acabou sendo perseguido pela ditadura militar de 64, ficou exilado 16 anos, né? E nesse exílio ele escreveu as suas grandes obras mais conhecidas, começando pela Educação como Prática da Liberdade, pelo famoso livro Pedagogia do Oprimido, né? E aí ele circulou em 16 anos na América Latina, os países da África, foi professor também nos Estados Unidos, né? Voltou ao Brasil após 16 anos, assumiu cátedras na Unicamp, foi professor da PUC de São Paulo. Em 89, Paulo Freire assumiu aqui com a Luísa Erundina, né, a Secretaria de Educação do município de São Paulo, onde fez muitas inovações. Em 91, ele sugere e participa da criação aqui do nosso Instituto Paulo Freire, né? A gente conviveu com ele aqui até 97, quando ele faleceu. E ele é um educador, né,
com uma obra muito consistente, muito humanizada, né? Ele é chamado um humanista cristão enquanto educador. Na verdade, então, um filósofo da educação, e cria muito além de um método, né? Ele cria uma teoria de conhecimento e, portanto, influencia, dialoga, sensibiliza pessoas no mundo inteiro, né? E também várias áreas do conhecimento. Primeiro é isso, ele parte das relações humanas e da cultura. Ou seja, não é possível fazer uma educação sem conhecer o educando, sem partir da sua realidade. Ou seja, sem mapear cientificamente, sistematicamente, o que é esse universo né, em que vive o aluno. Porque assim, né, fazendo esse movimento, a educação tem mais sentido para a pessoa que aprende, né? A pessoa aprende com mais alegria, entendendo por que está aprendendo determinados conteúdos. Portanto, os conteúdos são definidos em Paulo Freire a partir deste movimento que ele chama de leitura do mundo. Ler o mundo é mapear profundamente a realidade. E a partir desse mapeamento, conhecer os desejos das pessoas, né? Resgatar os sonhos. E o mundo moderno, né, tem abafado os sonhos, tem matado a utopia, tem acabado com a perspectiva que as pessoas possuiriam na vida de sonhar, né, de mudar, de transformar a realidade. Ao contrário, a educação conservadora e tradicional, o que ela faz? Ela ajusta o indivíduo a uma realidade injusta. E Paulo Freire fala, não, nós não podemos nos conformar com uma educação que oprime. Não é? Por isso que Paulo Freire, né, se notabilizou como um educador que alcançou e foi muito estudado, muito utilizado em ponto teórico, né, nas várias áreas da ciência. A gente afirma que o Paulo Freire é um educador da modernidade, né, mas com o pé na contemporaneidade, no futuro, e enquanto educador da complexidade. Se você pegar do mundo moderno para frente, você tem aí alguns autores importantes, né? Habermas, por exemplo, a ação da teoria comunicativa. Nós temos hoje, na mais recente, Maturana, que fala do dialogar, né? Nós temos todos os autores, tem Edgar Morin, né? Que também bebeu na fonte aí de Paulo Freire, dialogam entre si. Paulo Freire cita Marx, né? Como a crítica, né, da questão da sociedade que é injusta, né? E ele procura valorizar, né, as contribuições de outros autores e de outras correntes do pensamento, né, no sentido de não ficar numa lógica binária, né, dicotômica, né, brigando ali por um pseudo-poder de quem tem mais razão ou menos razão. Eu diria até, o que mais importa, né, até segundo Nietzsche diria, né, é a vida. Em que medida que as nossas ações, as nossas escolhas contribuem para a vida? Tem autores, né, que no campo da ciência dicotomizam, é uma coisa ou outra, né? Não é isso? Ou é inatista ou é empirista. Então Paulo Freire procura, aprofundando a pesquisa, né, entender os porquês, né, dos sectarismos na área da ciência. Por que a não aproximação entre arte e política, entre política e educação, entre educação e cultura? Por que a fragmentação do conhecimento? Um conceito fundante em Paulo Freire, lá nos anos 60, é a conscientização, né? A pessoa, para fazer mudanças, precisa se conscientizar da realidade. É um conceito fundante. Só que para o próprio Paulo Freire, ele fala isso na Pedagogia da Esperança, não basta conscientizar. Tem que conscientizar e ter uma ação transformadora. Olha só, ele mesmo repensando a sua obra. Então, a ação transformadora é um outro conceito fundamental, a partir de um conceito anterior. E como que você conscientiza? Aí entra uma outra categoria, que é o diálogo. O diálogo enquanto seres que dialogam no seguinte patamar da horizontalidade, né? Não tem ninguém superior a ninguém, não tem cultura melhor que a outra. O diálogo exige o quê? Outra categoria, amorosidade. Né? Amar o ser humano é respeitá-lo em sua natureza, em seu contexto, em sua vocação, como ele fala, para ser mais. Outra categoria importante é
Docência, né? Docência é o quê? É a capacidade de o professor ensinar e aprender com o aluno também com ele. Isso, para nós que estudamos Paulo Freire, é uma coisa simples, né? Uma coisa que está dita. Mas muitos docentes ainda não refletiram ainda sobre essa questão. Porque a gente aprende e ensina uns com os outros, permanentemente. Mais um conceito importante em Paulo Freire é o que ele chama de tema gerador. O que é o tema gerador? É um tema que faz brotar, né, um conhecimento significativo para os alunos, para os estudantes. Que são os temas que vão provocar, né, a escolha, inclusive, de que tipo de abordagem científica vou fazer, quais ênfases vou dar ao meu currículo, né? Então, discutir o currículo da escola com base em temas geradores é partir desse caminho freiriano, né, de investigação temática, de perguntar por que as coisas são assim ou não são assim, a etapa da problematização, e aí definir temas. Quando você definir temas com o aluno, ele se interessado automaticamente. Poxa, eu escolhi esse tema, eu quero saber mais sobre isso. O método Paulo Freire, tal qual conhecemos, né, você investiga a realidade, tematiza e problematiza, esse método é usado ainda hoje, né? Só que aí esse método não é usado mais só no nível da alfabetização de adultos, da EJA. Você pode aplicar esse método no ensino superior, na pós-graduação. Essa metodologia, ela é permanentemente repensada, reinventada. Por quê? Porque respeita o contexto. Por isso que ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Porque parte do contexto em que a educação acontece. Quando a gente escuta hoje, nos dias atuais, a crítica de que Paulo Freire realmente tem uma perspectiva ideológica na educação, ora, evidente que tem, né? Por quê? Porque uma das primeiras afirmações que Paulo Freire faz é que não existe neutralidade, nem na ciência, nem na educação, nem na política. Se Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido, ele escolhe um caminho. Ele escolhe uma sociedade em que não se quer a desigualdade, não se quer a opressão. E ser freiriano não é ser discípulo de Paulo Freire, muito pelo contrário. Ser freiriano é afirmar a crítica da pedagogia freiriana, é atualizar o seu pensamento, é reinventar Paulo Freire. Então você não é obrigado a engolir Paulo Freire, você não é obrigado a seguir cegamente, muito pelo contrário. Se você faz isso, você nega Paulo Freire. Então o educador que descobre essa pedagogia, essa praxis, ele se redescobre, porque hoje, né, nós vivemos numa escola massificada, uma escola que tirou do professor o papel dele, né, de ser pensante. Essa escola hoje compra sistemas de educação prontos, né, mercantiliza a educação, usa mal o recurso da educação na escola. Esse professor, ele recupera a sua alma, ele recupera a sua humanidade, ele recupera, sabe o quê? O sentido de ser professor, de ser professora. Então, o educador freiriano é mais organizado, ele planeja, ele pensa o currículo com os alunos, ele não avalia sem falar com os alunos, e assim por diante. Então, há muita teoria, né, por detrás da praxis de Paulo Freire, e o mais importante que eu queria afirmar, a educação acontece a partir da reflexão sobre a prática. Portanto, formações de professores, de educadores, se partem só para a transmissão de uma teoria, já começam erradas. Educar em Paulo Freire é partir da prática, da experiência feita, do empírico, né? E levando em conta que o ser humano é um ser complexo, corpo, alma, espiritualidade, que devem ser levadas em conta na hora de nós nos educarmos reciprocamente. Para conhecer, para ter um contato inicial com a obra de Paulo Freire, ou então para aprofundar, depende do interesse, né? Existe muita literatura, muita coisa, sobretudo no Instituto Paulo Freire, nós temos aqui um acervo imenso. Eu queria até indicar de cara, quem quiser ler obras de e sobre Paulo Freire, tem www.paulofreire.org. Melhor também é ler Paulo Freire no original, né? E aí tem muitas obras. Então eu queria recomendar o seguinte: quer conhecer Paulo Freire? Comece pelo livro Pedagogia da Autonomia. É um livro no qual o Paulo Freire ele transita por tudo que ele escreveu na sua obra. É um livro escrito para educadores, né? E é uma linguagem bastante acessível para você compreender profundamente. Se você pretende entender como Paulo Freire iniciou a sua abordagem científica,
Eu gosto muito do livro primeiro dele, né? Que é Educação e Atualidade Brasileira. Você vê ali a origem do pensamento de Paulo Freire. Imprescindível depois conhecer também Educação como Prática da Liberdade, que é um livro também fácil de ler, de entender, e conhecer ali o método Paulo Freire na sua origem. E, por fim, né, além de tantos outros, a educação, né, relacionada à sua praxis é o Pedagogia do Oprimido, que é o seu clássico livro. É um livro também que nos exige um aprofundamento de estudos, mas é muito agradável, é muito bom estudar em grupo esse livro, né? A gente se completa. Então eu diria que sim, que a juventude de hoje, né? Que a garotada de hoje, que os professores que estão hoje nas universidades, né? Poderiam aproveitar mais desse grande educador brasileiro, né? Que ainda é mais lido fora do Brasil do que aqui dentro. Nós temos hoje a possibilidade de fazer esse movimento. Vamos reler Paulo Freire, reler criticamente, né, e aprender com ele também e com outros autores, não se fechando em Paulo Freire, o que podemos fazer juntos para mudar e para transformar a sociedade uma sociedade mais equânime, menos injusta, né, sem a violência e incentivando uma cultura da paz que o Paulo Freire sempre defendeu. Flávia. Está sem áudio. Olha só, é muito interessante essa questão, né, que o Paulo Roberto Padilha nos traz. Está no site o vídeo, né? É muito esclarecedor, em pouco tempo ele pontua os pensamentos freirianos de uma forma belíssima, né? Aí no espaço, né, do próprio Paulo Freire, né? Que ele faz o vídeo, fica aqui em São Paulo. Então vale a pena, nós temos 2 vídeos super interessantes, depois assistam, tá bom? Tem que compartilhar o outro, Cleiton, ele tem 1 minuto. Então, será que vai dar tempo? Que já são 12:08, né? Sim, acho que o pessoal pode assistir depois. Pode. E aí você vai explicando a próxima etapa para nós. Isso. Essa etapa, gente, o objetivo é vocês fazerem como lição de casa, tá? Porque amanhã nós iniciamos o nosso encontro com essa atividade, com essa reflexão, tá? Então, cada um faz aí no seu caderninho, numa folha, né? Se quiser amanhã compartilhar no grupo do WhatsApp, mandando a foto, também pode. O que vem a ser essa atividade? É uma atividade muito interessante que vocês podem aplicar na sala de aula, né? Tanto com um grupo de professores e alunos. Vocês vão pegar uma folha e dividir nesses quadrantes, né? Então, vocês vão pensar nessa atividade o eu freiriano, né? Que eu é esse? Quem é você? Então, nós vamos aprofundar ainda mais essas reflexões. Então, a parte central da atividade são os valores. Então, a primeira parte que vocês vão começar a preencher são valores. Vocês podem escrever, usar papelzinho autocolante, né, como quiserem. Então, a primeira parte, quais são os seus valores, né? Pensando na educação como profissional, como professor, ou, né, se você não é professor, como pai, né, como cidadão, também dá para preencher, ou pensando num segmento da sociedade. O que você vê? O que você vê no território da escola? Essa é a pergunta. O que você vê? E depois a gente tem o que escuta. Olha que interessante, né? Então, quais são os seus valores? Isso é um mapa mental, Solange. Aliás, eu quero aproveitar um momento e agradecer a Solange,
pela ajuda no WhatsApp, viu, Solange? Pela interação e pela colaboração lá no WhatsApp. Isso é um mapa mental que dá para vocês fazerem na folha de sulfite, no caderno, né? Os seus valores, então vocês começam por essa etapa. Quais são os seus valores? Ou dentro do cenário escolar, ou da sociedade, o que você vê, né? Claro que vocês vão aí ter que delimitar o que você vê, por exemplo, no território da escola, o que escuta, o que você escuta, ainda mais no cotidiano escolar, escutamos tantas coisas, né? O que você pensa e sente, emoções, nesse cenário todo? O que você pensa e sente? E depois o que fala e faz, né? Que muitas vezes a gente vê muita coisa, nós escutamos muitas coisas, sentimos muitas coisas, e você, o que você fala e faz em todo esse cenário, né? Depois nós temos as necessidades. Quais são as necessidades desse cenário que você escolheu, recortou para falar? Quais são as realizações? Nossa, não tem nenhuma realizações. Então, vamos parar para pensar. Isso dá para fazer reunião de gestores, professores, dá para fazer com os alunos, sabe o que é muito legal fazer isso? Colocar uma folha gigantesca no mural lá no pátio da escola, deixar papelzinho autocolante e os alunos irem preenchendo. Aí você tem um panorama geral da escola, quais são os valores desses alunos, o que eles veem, o que eles escutam, né? O que eles sentem, o que fala e faz, né? Seria um papelzinho apenas para os alunos, né? Então, fica muito interessante, aí todo mundo vai contribuindo de forma coletiva, também dá para usar isso, dá para usar de N formas, viu? Então, vocês vão fazer isso individual, no seu caderninho, na sua folhinha, estão preenchendo lá. Quais são os valores? Quais são os seus valores? Claro que não dá para falar tudo, né? Você vai ter que selecionar. O que você vê? Eu penso que fica mais fácil preencher isso se você pensar numa situação problema, né? Uma situação problema da sua instituição que você trabalha, ou de um aspecto social, e ir preenchendo. E amanhã nós iniciamos a nossa aula discutindo, né, o eu freiriano, esse mapa mental de cada um. Então, isso é uma ponte para o início da nossa aula de amanhã. Flávia? Bom, pessoal, eu disponibilizei a lista de presença, né? Aqui no chat do Meet, também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Eu queria só agradecer, né? Que foi uma manhã muito rica, cheia de compartilhamento, né? E como o Padilha disse, que a gente precisa o tempo todo estar reinventando Paulo Freire, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Assim que nós conseguimos manter a história de Paulo Freire, reinventando os seus ensinamentos constantemente. Então, queria agradecer ao Cleiton pela parceria, né, no curso, na ETEC, na vida, né, meu amigo. Queria agradecer também ao Encontro Escola, à PEP, né, que organiza todo esse evento, que permite que nós estejamos aqui conectados em rede, e a cada uma que está aqui presente, né, façam aí a lição de casa, porque amanhã tem mais, né, amanhã a gente vai conhecer mais um pouquinho de Paulo Freire, e vou dar um spoiler, Cleiton, amanhã, na aula 2, nós começamos a falar sobre o processo de alfabetização, tá bom? Então, só conectar, né, às 8 da manhã. Quem não conseguir no Meet, pode também ir para o canal do YouTube, eu vou passando os links para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tivemos algumas falhinhas técnicas, mas é assim mesmo, né? Nós vamos aprendendo a ser blogueirinho, blogueirinha, e vamos aí nos conectando e dando jeito com a tecnologia. Obrigada a todos e a todas. Cleiton, fala aí, dá seu tchauzinho.
Eu quero agradecer também a parceria, né, minha amiga Flávia, sempre na luta, nessa trajetória de pensamentos freirianos, aos participantes, à USP Escola, gente, vocês que proporcionam isso, toda essa riqueza, tá? Eu estou muito contente já com a primeira aula. Amanhã nós vamos falar de alfabetização e letramento. Então, tem algumas estratégias super interessantes, né? Tenho certeza que vocês vão adorar, independente se é educação infantil, ensino médio, graduação, né? É importante essa temática, tá bom? Foi muito rico. E para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para quem puder abrir o microfone, abrir a câmera e dar um tchauzinho para a gente. Eu aprendi isso com a minha amiga Andréia, lá da UFABC, né, Cleiton? Então vamos dar tchauzinho enquanto eu vou desconectando aqui, tá bom? Até amanhã, gente. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Amanhã.